Na campanha, o senhor fez uma série de promessas de intervenções viárias na cidade e, quando foi questionado sobre recursos, o senhor sempre citou que estaria atrelada à questão da licitação do transporte público, né? Eu queria saber, em relação a essa proposta que foi colocada na mesa pelo governo de gestão do metrô, se essa proposta ela torna menos atrativa a licitação que está prevista para os ônibus. Olha, o meu dever como prefeito é defender a cidade e enxergar o todo. Eu acho que Salvador precisa do metrô. Salvador não pode viver apenas do sistema de ônibus. E é por isso que eu tenho feito todo o esforço possível para encontrar um caminho de entendimento com o governo do estado acerca do metrô. E eu tenho certeza que, com bom senso de lado a lado, com flexibilidade de lado a lado, nós vamos chegar a esse caminho. A gente tem hoje um quadro de dívidas de curto prazo de 560 milhões de reais, que se somam a dívidas de longo prazo de 2,4 bi, portanto a dívida de Salvador total são quase 3 bilhões. O orçamento desse ano tinha uma diferença entre superestimativa de receita e subestimativa de despesa de mais de 500 milhões de reais, o que me obrigou a fazer o maior contingenciamento das capitais do Brasil, um contingenciamento de 25%, preservando o pagamento de pessoal, preservando a área de educação e a área de saúde. Então, o quadro financeiro do município é um quadro grave. Me deparei com a realidade na Limpurb de ter apenas um fiscal para controlar o serviço de limpeza de uma cidade de 2.800.000 habitantes. Imediatamente nós colocamos 20 equipes de fiscalização para trabalhar na cidade. Não era razoável que isso acontecesse, né? Muitos órgãos da prefeitura sucateados. A Guarda Municipal tinha apenas 3 viaturas à disposição do seu efetivo para poder trabalhar. Eu não estou aqui para procurar nem culpados e nem desculpas. Eu não estou aqui para falar de herança maldita. É o tipo de discurso que não me agrada. O que acontece hoje? A verdade é que uma parte das pessoas paga por uma grande parte que não paga. O que nós temos que fazer é justiça fiscal. Quem pode pagar tem que pagar. Quem não pode pagar não vai pagar. Agora, aqueles que efetivamente podem pagar e estão habilitados a pagar, têm que pagar. Quem está no Poder Executivo pretende ter maioria no Legislativo. Agora, essa maioria ela tem que ser construída na base de compromissos com a cidade, não de compromissos com partidos ou com pessoas, e sim de compromissos com a cidade. O que existem são conversas naturais sobre projetos para a cidade. É claro que no contexto político você tem as composições partidárias, isso é normal, não há nenhum erro nessa história, mas você pode ver que o meu governo, ele é um governo que procura prestigiar o critério técnico, do mérito e da qualificação para desempenhar as funções. Quem me conhece sabe, eu não sou nada centralizador. Eu, pelo contrário, delego e depois cobro, né? Eu gosto de participar de tudo, eu gosto de conhecer tudo que está acontecendo, eu acho que é dever meu, né, saber as coisas que estão acontecendo, eu estudo, eu ouço muito. Agora, eu estou muito convencido que o conjunto de medidas que nós encaminhamos para a Câmara, ele tem segurança jurídica, ele tem respaldo constitucional e ele, sobretudo, atende a uma demanda urgente e imediata da cidade de Salvador por modernizar e dar eficiência à sua máquina arrecadatória. Não houve o respeito devido aos procedimentos legais, sobretudo para fazer o debate que devia ter sido feito na aprovação dessas matérias. Então, nesse aspecto, eu comungo com o Ministério Público da preocupação sobre a forma como esse conjunto de projetos foi aprovado. Já me foi apresentado um primeiro projeto que não me agradou, eu pedi um segundo projeto, esse segundo projeto está muito melhor do que o primeiro, então ele já se aproxima do que a gente entende como
positivo para essa região da cidade, se prevalecer a concessão que existe hoje, em ela prevalecendo, estabelecer prazos para que aquele equipamento possa ser implodido e um novo equipamento possa ser rapidamente construído, claro que respeitando o prazo de construção, mas que a gente possa começar essa intervenção. Quando eu o convidei para assumir a Secretaria da Fazenda, ele me disse que respondia a um processo, ele nunca foi condenado por absolutamente nada, tá certo? Ele me disse que respondia a um processo, eu procurei averiguar o que tinha acontecido e considerei que ele reunia todas as condições para ser secretário da Fazenda. E vem fazendo um trabalho extraordinário para a cidade. Diversas vezes já reiterou que não vai sair candidato em 2014 ao governo. Agora, como o senhor vê o início do debate agora em relação à construção das candidaturas e como o senhor vê a construção de uma candidatura no campo da oposição? Como o senhor vê a oposição hoje e como a oposição pode chegar em 2014? Bom, primeiro eu vejo como espectador, né? Eu, felizmente, depois de 4 eleições seguidas, não vou precisar disputar a próxima eleição. Eu disputei as eleições de 2006 para deputado federal, 2008 para prefeito, 2010 para deputado federal e 2012 para prefeito de novo. Ou seja, em 4 eleições seguidas eu disputei as 4 eleições. Sendo que em 10 anos de mandato, de 2002 a 2012, eu disputei 5 eleições, né? Então, eu me sinto, de certa forma, aliviado de não participar do processo eleitoral como candidato no ano que vem. Eu sempre disse de maneira muito categórica, ao longo da campanha, que a missão, a tarefa de governar Salvador era incompatível com qualquer outro projeto que não fosse cumprir 4 anos de mandato e se dedicar inteiramente a essa cidade. Portanto, não existe nenhuma hipótese de eu cogitar qualquer projeto eleitoral para 2014. O que eu pretendo é ser um eleitor e alguém que vai contribuir para a construção de um projeto. Eu acho que no campo local as coisas ainda estão começando a acontecer. Nós temos conversado com os partidos que compõem a nossa base, é claro. Temos conversado com o PMDB, com o PSDB, com o próprio Democratas, com o PV, com o PPS, com o PTN. Tenho conversado com os partidos. Percebo que eles estão começando a se organizar. Ainda não existem, digamos, todas as candidaturas não foram ainda postas. A gente sabe que existem nomes que vão ser lembrados, mas é preciso que avance mais um pouco do tempo para os partidos demonstrarem quais são os seus nomes. E o que eu espero é que possa existir uma unidade. O que eu vou trabalhar é para a construção de uma unidade na minha base, na base que me dá sustentação aqui, a Prefeitura de Salvador, sobretudo os partidos que me acompanharam, tá certo, no processo eleitoral do ano passado. Agora, eu acho que está muito cedo, né? A gente também tem que ver qual vai ser a dinâmica, o comportamento das outras correntes político-partidárias, para mim não está claro ainda, né? E a própria questão nacional, como é que vai se comportar o processo político nacional, quem serão de fato os candidatos a presidente da República, como é que a eleição nacional impacta no nosso Estado, porque ela terá impacto, né? Não tem como você fugir disso, vai ter impacto. Então, eu tenho procurado nesse momento não dedicar o meu tempo a discutir política. Tenho conversado muito pouco, tenho conversado algumas vezes, mas pouco. Nesse momento estou muito focado na administração da cidade, no governo. Minha pauta é quase toda ela mergulhada na agenda administrativa e eu tenho tido muito pouco tempo para fazer política. Até os meus amigos do interior, que às vezes ficam chateados porque eu sempre como deputado os recebia para um cafezinho, eu até peço desculpas porque até agora não tive tempo para abrir espaço na minha agenda para pensar em nada que não fosse Salvador e a sua administração, e assim será, até porque eu tenho certeza que essa é a expectativa da população. Eu vou deixar para os partidos fazerem política e para, na hora certa, o prefeito de Salvador se posicionar, seja em que caminho de apoio ele terá na política estadual e na nacional. Senhor, para a gente fechar aqui, prefeito, foi inevitável aqui, quando a gente começou a conversa, aqui no gabinete, ver aqui a presença de fotos, a própria foto do senador
Antônio Carlos, do Luiz Eduardo. Eu queria saber essa foto aqui que chamou muita atenção. O quanto desse neto prefeito de hoje, o quanto tem de Antônio Carlos e o quanto tem de Luiz Eduardo? Bom, é verdade, a foto, na verdade, é uma foto real tirada no gabinete dele. Ele era senador, né, lá em Brasília, e ali atrás está o quadro de meu tio. Então, não foi nada montado, um fotógrafo, ele pegou aquela imagem, né, e ficou uma coisa assim, bastante emocionante, né? Na verdade é o seguinte, o prefeito de Salvador hoje, ele é um político muito mais maduro, muito mais consciente, muito mais sabedor das suas responsabilidades do que aquele deputado que estava na foto. Ok, prefeito. Obrigado. Valeu. Valeu.